Fala, galerinha de CF2, iniciando 2017.1. Gostaria de dizer a vocês que é um prazer estar com vocês nesse semestre e dizer que, primeira coisa, física é prática. Física é você sentar e fazer realmente muitos exercícios repetitivos, mas que às vezes uma vírgula, uma palavra diferente, ao invés da carga ela está a uma distância D, ela vai estar a uma distância D menos X. Sabe, são exercícios que quando você olha, você fala assim, já fiz isso, mas não. Sempre tem alguma coisa diferente, sempre tem uma observação a mais. Então, assim, pratiquem exercícios. Eu vou mandar as listas para vocês. As listas são compostas de 4, 5, 6 questões. Porque senão fica muito extenso e vocês acabam não fazendo. E como são listas semanais, no final vocês acabam fazendo muitos exercícios. Então, assim, apesar de ter as listas, peguem exercício. Eu também vou mandar exercícios extras para vocês resolvidos. Olhem, leiam o exercício e aí vocês pegam, façam, depois olha a resolução, beleza? Não esquece disso. Pega a prova antiga, imprime de novo, faz como se fosse na prova. No final nós vamos ter questões nas listas, elas só vão ser questões de provas antigas. Mas antes de chegar nas últimas listas, peguem desde agora. Peguem, olhem a lista e falem assim, caramba, essa questão tinha numa prova de 2015. Vai lá, pega a prova, refaz a questão, me pergunta no WhatsApp, me pergunta por e-mail, beleza? Então vamos lá. Lista semanal 1 de CF2. Número 1. Determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico inicialmente neutro, para que fique eletrizado com uma carga igual a menos 1 coulomb. Dado a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aí eu faço a pergunta a vocês. Eu já vou começar com essa questão, deixando ela para que vocês resolvam. Porque é uma questão bem básica, é uma questão que ela precisa estar no sangue de vocês, na alma de vocês. Essa daqui é a fórmula. Carga é igual a número de elétrons vezes carga elementar. Esse é o tipo de questão, esse é o tipo de fórmula que vocês precisam saber, decorar, entender, não importa, mas que vocês precisam ter em mente. Aí vocês vão me falar assim, mas o cara não usa isso aqui não. Usa que em provas anteriores ele te dava num problema, ele pedia outra coisa no problema, mas ele não te dava o quanto valia a carga, ele pedia para você calcular quanto era a carga. E aí se você não soubesse essa fórmula, babou. Beleza, pulamos número 1, né? Número 2, se vocês sentirem dificuldades, vocês falam comigo. Número 2. Duas cargas elétricas Q1 e Q2 atraem-se quando colocadas próxima uma da outra. Letra A. O que se pode afirmar sobre os sinais de Q1 e Q2? Vamos lá. Eu tenho uma carga Q1 a uma distância D de uma carga Q2. Ele me disse que a força de interação dessas cargas é uma força de atração. Ou seja, a minha força elétrica 1 se atrai em Q2 e a minha força elétrica de Q2 se atrai para Q1. Lembram que sinais iguais as cargas se repelem e sinais diferentes elas se atraem. Qual a dedução que nós temos, então, em relação a Q1 e Q2? Que Q1 é positivo e Q2 é negativo, ou a ordem não interfere. Tranquilo? Não se esqueçam disso. Sinais iguais, repulsão. Sinais diferentes, atração. Sem mistério, bem basiquinha, mas que na hora da prova vocês ficam balançados. Q1 e Q2, elas têm forças de atração, ou seja, a força elétrica delas se
se atraem, porque os sinais delas são opostos. Beleza. Número 2, letra B. Na letra B ele fala o seguinte: a carga Q1 é repelida por uma terceira carga positiva. Qual o sinal de Q2? Vamos lá. Eu tenho aqui Q1 e Q3. Ele me diz que Q3 é positivo. Para Q1 e Q3 se repelirem, ou seja, elas terem repulsão, eu preciso que Q1 seja o quê? Positivo também. Então, elas vão ter forças de repulsão. Tranquilo? E aí eu faço uma pergunta a vocês. Aqui eu tenho Q2. Aqui na letra A ele diz que Q1 e Q2 têm forças de atração. Qual é o sinal de Q2 então? Se aqui é positivo, para Q1 e Q2 se atraírem, eu preciso então que a minha carga de Q2 seja negativa. Ou seja, eu tenho uma força de atração entre Q1 e Q2 e eu tenho uma força de repulsão entre Q1 e Q3. Tranquilo? Só isso. Nenhum mistério, é só para vocês realmente começarem a pegar a matéria. Aí, uma observação. Na prova passada, se eu não me engano, ou era 2016.1 ou 2016.2, o cara pediu para você definir quais tipos de atração e repulsão as cargas poderiam ter. Peguem a 2016.1 e .2, eu vou mandar aí no link do vídeo, e refaçam. Isso é teoria. E teoria tem que estar na cabeça de vocês. Teoria é assim, pegar, ler a matéria e depois fazer exercício. Com base naquilo que você leu, você pega e faz o exercício. Então, assim, ele deu uma questão escolhendo 2 pontos, era só de teoria. Então, saibam isso. Número 3. A número 3, o cara me fala o seguinte: determine o módulo da força de interação entre duas partículas eletrizadas com 4 microcoulombs e menos 3 microcoulombs, estando elas no vácuo a uma distância de 6 centímetros uma da outra. Ele pediu, determine a força de interação. Força de interação e força elétrica dão no mesmo. Primeira coisa, quando o cara te fala assim, determine a força de interação. Fórmula. Qual é a fórmula? Força elétrica é igual a minha constante vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 sobre a distância delas ao quadrado. Acabou. Isso aqui tem que estar no sangue, igualzinho àquela primeira fórmula. Legal? Sei essa fórmula. O cara me falou, determine força elétrica. Já sei que eu tenho que fazer isso aqui. E aí o cara me falou que eu tenho uma carga, que eu vou chamar de Q1, que ela vale 4 microcoulombs. E ela disse que de Q1 para Q2 eu tenho uma distância D que vale 6 centímetros. 6 centímetros. E ele me disse que Q2 é uma carga que vale menos 3 microcoulombs. E aí ele não pergunta na questão, mas eu pergunto a vocês. Essa carga aqui é positiva e essa carga aqui é negativa. Que tipo de força de interação elas têm? Elas têm uma força de atração ou de repulsão? A atração, porque são cargas de sinais opostos. Tranquilo? Legal. Eu tenho então quem é Q1, eu tenho então quem é Q2 e eu tenho a distância. Só que aí na fórmula ele me fala para eu usar em módulo. E aí eu pergunto a vocês, em módulo significa então que eu não vou usar esse menos 3, eu vou usar apenas 3. Vamos lá. Força de interação vai ser igual à minha constante eletrostática que ele dá, que vale 9 vezes 10 elevado a nona, vezes, quem é o meu Q1? 4 vezes 10 elevado a
menos 6 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 6 centímetros equivalem a 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Observação. Em CF2, em CF1 e em física no geral, unidade é a coisa mais importante que vocês possam pensar na vida de vocês. Mas, particularmente em CF2, o cara cobra muito unidade. Ele cobra muita transformação. Ele cobra que você saiba quais são as unidades. Então, eu peço a vocês que peguem no livro, na internet, no site, me peçam em qualquer coisa, mas que vocês saibam todas as unidades. Saibam transformar de centímetros para metro, de metro para centímetro, de microcúlube para cúlube, de nanocúlube para microcúlube, de nanocúlube para cúlube. Beleza? Então tá, voltando. Aí ele me diz que eu tenho uma distância de 6 centímetros que equivalem a... Ih, minha caneta já tá pipocando. 6 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Não esquece disso aí. Tá. Resolvendo isso tudo aqui, ó. Resolvendo, eu vou pegar lá na calculadora. Multiplicar isso por isso vezes isso e dividir por isso. Resolvendo toda essa conta, isso ao quadrado. Resolvendo isso tudo, eu encontro que a minha força elétrica é igual a 30 newtons. Se eu estou falando de força, eu tenho que usar uma unidade. Aliás, qualquer coisa tem que usar unidade. Unidade de força é newton. Tranquilo? Então, resolvemos a nossa número 3. Vamos para a número 4. A número 4, antes de ir para a número 4, deixa eu fazer uma observação com vocês. Eu vou mandar no e-mail, também, do link agora da aula, algumas transformações de unidades. Mas eu gostaria que vocês realmente prestassem atenção nisso. O Ângelo, ele cobra muita transformação de unidade, muita, e ele não tá errado. Porque, por exemplo, eu vou chegar na farmácia e vou virar pro cara e falar assim, no mercado, me vende 200 de carne, 200 gramas, 200 quilos, 200 toneladas. O cara pode me vender isso tudo, não é? Então, unidade é extremamente importante. E na prova, ele tira pontinho mesmo, migalha de ponto, tipo meio ponto, 0,8 por causa de unidade. Então, eu peço encarecidamente a vocês que observem isso em relação às unidades, beleza? Questão 4. Questão 4, o cara fala o seguinte: duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, e dá o valor delas, estão separadas 1 metro uma da outra. Parou aí. Q1 está a uma distância de 1 metro de Q2. Tranquilo. Sendo a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a nona, qual a intensidade da força de interação entre elas? Qual é a força elétrica entre elas? Aí, voltando, ele me diz que Q1 é positivo e equivale, quanto, desculpa? Que vale 5 vezes 10 elevado a menos 6 e que Q2 vale 12 vezes 10 elevado a menos 6. Coulombs e coulombs também colocam as unidades, não se esqueçam. E ele pede a força de interação. Eu disse a vocês que essa aqui é a minha fórmula de força de interação. Se essa aqui é a minha fórmula e eu tenho todos os dados, só eu pegar esses dados e colocarem aqui. Então, eu vou encontrar aqui força elétrica vai valer... não tem o gabarito aqui, né? Porque eu não fiz, mas eu faço com vocês, não tem problema não. Vamos lá. Eu tenho, então, que força elétrica